vamos iniciar mais uma aula nossa de ressonância magnética, falando hoje sobre o contraste utilizado em exames de ressonância magnética, que faz uso de gadolínio, um material paramagnético. Falar também de algumas das reações que tem com o uso desse contraste. E no final a gente vai começar a falar sobre algumas questões de segurança, tomando por base os 10 passos que estão na ATARP, Associação de Técnicos e Tecnólogos de Portugal, que é uma maneira bem organizada da gente falar sobre a questão de segurança com ressonância magnética. Hoje a gente vai falar das blindagens, tá ok? Então, vamos lá. Bem, meus caros, a partir desta gravação eu vou incluir esse segundo slide aqui com o título da aula, que a gente vai ter. E além do título da aula, eu vou colocar sempre aqui o novo e-mail que eu estou deixando disponível para algum tipo de contato em relação a essas aulas que estão sendo gravadas, porque como a maioria já deve estar sabendo, eu estou disponibilizando essas aulas num portal de YouTube que eu fiz. Vai ficar mais organizada, cada aula quando gravada fica num tamanho um pouquinho grande, então preciso de um local mais adequado. Aí esse e-mail vai ficar disponível para contato para essas aulas, tá ok? Bem, vamos lá, meus caros. Vamos começar falando agora do que são os meios de contraste, Meios de contraste não é nada que um tecnólogo esteja familiarizado. Na ressonância, ele vai ter a mesma finalidade que tem quando a gente faz uso em imagens usando radiação ionizante. Para que a gente usa um meio de contraste quando a gente trabalha com radiação ionizante? A gente usa um meio de contraste quando trabalha em radiação ionizante porque a gente quer alterar a relação de contraste de uma determinada estrutura. Quando a gente injeta o iodo no vaso de um paciente, a gente o faz para que aquela região, aquela estrutura tenha uma relação de contraste, um tom de cinza diferenciado. Em função disso, aquela estrutura ou o seu entorno fique mais visível e com isso um possível achado radiológico possa ser identificado. Quando a gente faz uso de meios de contraste em ressonância, a gente quer exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer uso de uma substância que, em função do método de imagem que está sendo utilizado, ele vai produzir uma relação de contraste diferenciada naquela região. Só que em ressonância magnética não tem nenhum feixe de radiação atravessando e sendo atenuado. A gente está trabalhando com campo magnético e alterações de campo magnético e radiofrequência. Então, para que a gente possa produzir essas alterações e ter essas alterações refletidas em contraste numa imagem por ressonância magnética, a gente precisa usar uma substância que seja metálica e tenha um comportamento paramagnético. O que é um comportamento paramagnético? Um comportamento paramagnético é uma substância que, sob a presença de um campo magnético, ela adquire propriedades magnéticas e influi nesse meio. Ou, como está escrito aqui embaixo, consiste na tendência que os dipolos magnéticos atômicos têm de se alinharem paralelamente a um campo magnético externo. Quando isso ocorre, alterações em relação ao campo magnético são produzidos e, consequentemente, alterações de respostas desses tecidos serão produzidas e aparecerão na imagem formada. Em ressonância magnética, o meio de contraste que se usa é o gadolínio. O gadolínio é um metal paramagnético, é um metal pesado e é tóxico ao organismo humano. Por isso que quando ele é ministrado para a realização do exame, ele tem uma associação com substâncias conhecidas como quelantes. O que são substâncias quelantes? Substâncias quelantes são substâncias que evitam a fixação no organismo e também
também facilitam a eliminação dessa substância, principalmente pelas vias renais. Então, essa substância quelante que envolve, né, que está presente, melhor dizendo, no meio de contraste por gadolínio, ele justamente visa proteger o nosso organismo, evitando a fixação orgânica e facilitando a excreção. Por quê? Porque o gadolínio é um material paramagnético pesado, tóxico ao organismo humano. Então, o gadolínio que vai produzir as alterações de contraste na imagem formada para que algum meio, algum órgão ou alguma região anatômica fique mais visível e ou um achado radiográfico fique, né, visível na ressonância magnética, fique evidenciado. Vamos lá. O gadolínio, em associação com essa substância quelante, ele normalmente é rapidamente eliminado em pacientes, né, que têm as funções renais normais. Entretanto, pacientes que têm insuficiência renal, o tempo de permanência do contraste do gadolínio acaba sendo maior, podendo ser de 34 a 53 horas. E aí possíveis efeitos colaterais podem ocorrer. Então, quando se faz um exame de ressonância que se precisa administrar gadolínio num paciente, é necessário uma anamnese. É necessário saber se aquele paciente tem um histórico de problemas renais. É necessário saber se esse paciente tem um histórico de reações a contrastes iodados. Por quê? Pacientes que têm histórico de reações a contrastes iodados, eles têm de 2 a 4 vezes aproximadamente chances maior do que pacientes sem históricos a reações a iodo de ter reações ao gadolínio. Então, isso também deve fazer parte da anamnese de quem vai realizar o exame, verificar se há um histórico de reação a contraste iodado. Da mesma forma, verificar se o paciente tem asma, ou se ele tem um histórico de alergias, porque igualmente com a questão da função renal, eles têm um risco maior de ter reações adversas. Tá? Sem isso, a frequência de reações adversas ao contraste com gadolínio, né, é baixa. Normalmente é limitada a 2, 2,5%. Mas a presença de uma anamnese bem feita é importante para esse risco continue sendo baixo. Isso a gente não pode esquecer, ok? Bem, caros, aqui nós vamos salientar 2 pontos nesse slide. Um são os fatores de risco, né, ao contraste com gadolínio. E o outro são recomendações e indicações para uso de contraste no gadolínio. Reações que depois nós vamos classificar, que podem ser observadas, né? Fatores de risco, melhor dizendo, que podem ser observados, né, ao contraste de gadolínio e produzir algumas reações que nós vamos classificar logo a seguir. Hipersensibilidade ao contraste por iodo. Apresentar alergia. Ter hipertiroidismo. Estar desidratado. Né? Ter insuficiência cardiovascular grave. Ter insuficiência pulmonar e asma. Insuficiência renal principalmente. Nefropatia em pacientes diabéticos, doença autoimune, idade avançada e até mesmo um estado de ansiedade tem que ser investigado para não que a gente contribua com fatores de risco ao uso do contraste com gadolínio. Onde normalmente se tem recomendações e indicações para uso de contraste com gadolínio. Avaliação de tumores, avaliação de metástases, processos inflamatórios ou infecciosos, análises vasculares, placas de escleroses ativas, áreas de infarto, áreas de fibrose no pós-operatório, estudos funcionais e perfusão em diversos órgãos. Agora, no próximo slide, se não me engano, a gente vai começar a organizar e classificar algumas das reações que a gente pode ter fazendo uso desse meio de contraste.
Bem, aqui está. Classificação dos efeitos colaterais e das reações segundo o grau de gravidade. A gente pode classificar como assim, efeitos colaterais, reações leves, reações moderadas e reações graves. Dentre os efeitos colaterais que são observáveis, temos náuseas, vômitos, alterações no paladar, sudorese, calor, rubor, ansiedade, estão presentes como efeitos colaterais. Como reações leves, né? Pode ser observado prurido, rasgo cutâneo, urticária, tosse, congestão nasal, espirro, edema palpebral leve, edema facial leve. Isso são reações leves ao uso do contraste. Reações que já são consideradas moderadas, uma dispneia, um broncoespasmo, um edema laríngeo leve, taquicardia sintomática, braquicardia sintomática, hipotensão e hipertensão. Já são reações que são classificadas como moderadas. E no link das reações graves, nós temos insuficiência respiratória grave, perda de consciência, convulsão, arritmia, angioedema progressivo, parada cardiorrespiratória. Então, olhando os efeitos colaterais, as reações leves, reações moderadas, reações graves, a gente vê como é importante a anamnese que deve ser realizada antes da realização do exame de ressonância magnética, quando o uso de contraste por gadolínio é solicitado pelo médico ou pelo protocolo da clínica. Tá ok, meus caros? Meus caros, aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre segurança em RM, tá? A ressonância magnética ela não utiliza radiação ionizante. Deixa eu ligar aqui o ponteiro que vai me ajudar. Ela não utiliza radiação ionizante no seu processo de aquisição de imagem. Então significa que não há risco e não há efeitos? Não é bem assim, tá? Se não houvesse nenhum tipo de risco, nenhum tipo de efeito, a gente se submeter a um campo magnético, né, a gente não teria problema de construir casas debaixo das linhas das linhas de alta tensão que são espalhadas aí Brasil afora. Por que não se constrói nada debaixo dessas linhas de alta tensão? Porque há estudos, trabalhos, algumas observações científicas de indução de alguma patologia em função do campo magnético intenso que tem naquela região. Estudos suficientes para gerar um protocolo e definir algo? Não. Senão estaria catalogado, senão a gente estaria discutindo os danos de se utilizar um campo magnético intenso, como a gente discute radiação. Mas não é dessa forma. Mas existem indicativos, sim. Então, cuidados devem ser tomados e seguranças devem ser praticadas, não só em relação à pessoa propriamente dito, mas em relação à feitura do exame propriamente dito. Porque a gente trabalha com campo magnético e radiofrequência que pode ser influenciada por um campo magnético externo ou por uma radiofrequência externa. E da mesma forma, o campo magnético e a radiofrequência que estamos gerando dentro da sala pode influenciar o exterior. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação ao campo magnético estático, aos gradientes de campo magnético, aos campos magnéticos variáveis e às radiofrequências que a gente trabalha. Um documento bastante interessante para se ter por base são os 10 passos de segurança em RM que a ATARP, Associação Portuguesa de Técnicos de Radiologia e Radioterapia e Medicina Nuclear de Portugal, né, disponibiliza. Não sem esquecer que em Portugal, quando a gente fala associação de técnicos, mas todos eles são formados pelas escolas superiores de tecnologia em saúde de Portugal, ou seja, profissionais com graduação. Os 10 passos que a associação disponibiliza são esses aqui, ó. Construção, blindagem e proteção de sala de exames, zonas de segurança em RM, preparo e triagem dos pacientes, questionários de segurança, riscos e efeitos do campo magnético estático, riscos e efeitos dos gradientes de campos magnéticos variáveis no tempo, riscos e efeitos dos campos de radiofrequência, SAR e B1 mais RMS, nós vamos ver isso na hora oportuna,
uso de produtos de contrastes em RM, enquadramento legal normativo, dispositivos médicos e implantáveis RM. O uso de contraste nós já acabamos de ver. O que nós vamos ver ainda na aula de hoje é a questão da blindagem e a proteção da sala de exames, que a gente vai ver seguir. O restante a gente vai ver numa próxima aula. Bem, caros, vamos lá. Vamos falar da construção da blindagem e proteção de sala de exames. A blindagem RM ela é muito importante. Ela é muito importante para atenuar sinais de radiofrequência externos, prevenir interferências magnéticas que grandes objetos metálicos na uniformidade do campo magnético dentro da sala. Resumindo um pouco, ela é importante tanto para que nada de dentro influencie do lado de fora, nem nada do lado de fora influencie do lado de dentro. Campo magnético é uma grandeza vetorial. Se a gente gerar um campo magnético externo que tenha possibilidade de entrar na sala, ele vai alterar o campo magnético dentro da sala. E alterando o campo magnético dentro da sala, pode vir a alterar a frequência de precessão e tudo que envolve ressonância se perde. Da mesma forma, a gente trabalha com envio e recebimento de sinais de radiofrequência. Se a gente não tiver uma blindagem para que nenhum sinal de radiofrequência externo entre na sala, o nosso sinal de radiofrequência dentro da sala pode ser alterado. E assim sendo alterado, nosso exame pode ser perdido. Então, numa sala de ressonância, nós temos uma blindagem para radiofrequência e uma blindagem magnética. A blindagem por radiofrequência normalmente chama uma gaiola de Faraday, que é uma malha trançada que envolve toda a sala para que nenhum sinal de dentro saia e nenhum sinal de fora entre. Ondas de celular, por exemplo, são sinais de radiofrequência. Então, um sinal de radiofrequência de fora celular podia entrar na sala e produzir algum tipo de alteração no sinal trabalhado. Da mesma forma, a questão de pacientes com marca-passo, que normalmente trabalham com radiofrequência, e a emissão dessa radiofrequência pode produzir uma alteração que pode levar à morte de um paciente, dependendo do tipo de marca-passo que ele use. Então, a blindagem de radiofrequência, que é a gaiola de Faraday, é muito importante para que nem externo perturbe no interior, nem o interior perturbe fora. E também a blindagem magnética, para a questão que não haja influência no campo magnético que se trabalha dentro da sala e que venha de fora, né? Então a gente garante que a homogeneidade do campo interno seja mantida. E isso é importantíssimo, porque todo o processo de sinal e exame de ressonância depende disso. Então, todo o processo de blindagem, os responsáveis por sua proteção, tem que ter em conta que a proteção do campo magnético estático, ele é tridimensional. Ou seja, eu tenho que blindar essa sala no volume todo dela, não é só a parede da esquerda e a parede da direita. Porque a influência pode vir de qualquer região dentro desse volume. Nunca nos esqueçamos que em ressonância magnética, campo magnético, radiofrequência, trabalhamos com grandezas vetoriais. Ok? Meus caros, essa era a aula de hoje, que a gente precisava falar sobre meios de contraste, gadolínio, né? As condições que precisam ser observadas na prática desse meio de contraste e começar a falar das etapas de segurança que são necessárias para um exame de RM, que a gente vai continuar com os próximos itens na próxima aula, nossa gravada. Ok? Até lá, um grande abraço.